Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente. Nós estamos começando mais uma semana e eu estou aqui com um devocional extraordinário. Estava neste final de semana meditando na história de Davi, quando Davi comete aquele adultério e ele planeja a morte do esposo dessa mulher, de Betseba. E ele coloca Urias, o heteu, na frente de batalha. O esposo de Betseba, Urias, morre no campo de batalha. E Davi se casa com a viúva como se fosse um bom samaritano. Porém, ela estava grávida de Davi. Era um plano praticamente perfeito. Ninguém tinha visto, mas Deus viu. E Deus envia o profeta Natã, que conta uma parábola para ele, e Davi fica revoltado, achando que se tratava de uma outra pessoa, e diz que aquela pessoa tinha que ser castigada 4 vezes mais, tinha que restituir a outra 4 vezes mais. E Natã, então, sendo um profeta de Deus, porque o profeta de Deus é aquele que dá o recado de Deus, não é aquele que fica passando a mão na pessoa, só profetizando coisas boas e lindas. E aí, o que acontece? Acontece algo que Davi não imaginava. Natã fala assim: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. E aí Davi, ele cai em si, ele começa a perceber que Deus estava ali para puni-lo. Tinha enviado o profeta Natã para puni-lo. E o profeta dá uma sentença para ele. E o profeta diz que ele ia perder o trono, o profeta diz que ele ia morrer. E Davi cai em pranto. Davi chora, porque Deus iria, porque a lei daquela época era: se você matou, você morre. E ele tinha matado um homem com a espada dos inimigos. E esse homem que ele matou, de fato, era um servo de Deus também. E agora, Davi estava prestes a enfrentar a morte. A punição de Deus viria sobre Davi. Davi, ele pede perdão, ele se arrepende. Então, ele diz assim no versículo 3 para Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E Natã falou assim para ele: só que eu te digo uma coisa, Davi. O Senhor te perdoou. Você não vai morrer. O Senhor perdoou você. Você não vai morrer. Veja que o pecado de Davi foi muito grave. E aqui no capítulo 12 de 2 Samuel, no versículo 13, o profeta Natã fala assim para ele: Deus te perdoou e você não vai morrer. Porém, Davi, olha só o versículo 14. Mas, como você deu motivo para que os inimigos de Deus blasfemassem, então o teu filho morrerá. Meu Deus, isso é muito sério. Davi deu motivo para que os inimigos de Deus blasfemassem contra Deus, zombassem, rissem. E quem são os inimigos de Deus? Segundo o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ou seja, inimigo de Deus é aquele que é amigo do mundo, amigo dos prazeres do mundo, amigo das paixões do mundo, aquele que não tem uma vida, não leva uma vida séria com Deus. Esses são os inimigos de Deus. E Davi deu motivo para que o ímpio zombasse de Deus e blasfemasse contra Deus. E Deus diz assim: por causa disso, o teu filho morrerá. Isso é tão sério que Deus tinha perdoado Davi de assassinato. Deus tinha perdoado Davi de adultério. Mas Deus não ia perdoar Davi, porque deu um motivo para que os incrédulos zombassem e blasfemassem de Deus. Deus leva muito sério quando se trata de blasfêmia, de zombaria. Por isso, a mensagem de Deus para nós hoje, começando essa segunda-feira, é: se você não está contente aonde você está, você não deve levar essa conversa para aquele que não serve a Deus. Tem muita gente que acontece uma coisa na igreja, aconteceu uma fala na igreja, um acontecido na igreja, a primeira coisa que ela faz é bater o telefone para os amigos, para as amigas, contar o que aconteceu ali, dando motivo para aquele que não serve verdadeiramente a Deus zombar.
daquilo que está acontecendo dentro da obra de Deus. Eu já vi vários vídeos na internet das pessoas que ficam expondo, erros de pastores, às vezes um erro grotesco que um pastor comete, às vezes uma falta de caráter de um pastor. Eu já vi isso. Um pastor cometeu uma falta de caráter gravíssimo. De repente alguém pega aquele vídeo, joga na internet aquele vídeo, zombando do pastor, da pastora. Olha lá, o pastor pedindo dinheiro, o pastor pedindo oferta, olha o pastor pedindo dízimo, olha o que esse pastor está falando, olha o que esse pastor está fazendo, olha o que está acontecendo dentro da igreja. E muitas vezes as pessoas que estão pegando esses vídeos daquilo que está acontecendo dentro da igreja, compartilhando na internet, nas redes sociais, às vezes até uma pessoa evangélica, um servo de Deus, que está compartilhando na internet, onde é um campo aberto para vários tipos de pessoas. Então as pessoas elas vão assistir esse vídeo e vão zombar, vão blasfemar contra Deus. E você entra nos comentários, você vê as pessoas rindo. Tá vendo? Por que você foi virar crente? Por que você foi seguir essa igreja? Então, a pessoa ela dá motivo, e isso é um crime grave diante de Deus. Por mais que a pessoa cometeu um erro grotesco, não cabe você julgar. Quem vai julgar o ser humano, principalmente um líder espiritual, é o próprio Deus. É o próprio Deus. E muitas vezes a pessoa sai julgando, ela sai acusando. Esses dias eu vi um vídeo, né, um pedaço de um vídeo na internet, num pedaço de uma pregação grotesca que uma pastora falou, humilhando outra pessoa. E alguém pegou aquele vídeo, jogou na internet e aquilo virou comentário. Fora aquilo que a inteligência artificial tem feito. A inteligência artificial tem mudado a voz, tem mudado a fala, usando a voz, o tom, o som da voz da pessoa. A inteligência artificial muda e a pessoa coloca um outro tipo de fala na boca daquele pastor e a pessoa sai compartilhando, enviando isso para todo mundo. Então eu quero fazer um alerta para você, preste atenção, eu não estou aqui julgando ninguém, porque o meu papel é pregar a palavra. O do Espírito Santo de convencer o pecador, o de Jesus Cristo de salvar aquele que se arrependeu, e de Deus, o de julgar a humanidade. Então, preste atenção, porque Natan, ele fala assim, olha, o Senhor perdoou o teu pecado, o Senhor perdoou o teu pecado, porém, porque você deu motivo para que os inimigos de Deus zombassem, blasfemassem, o teu filho morrerá. Que sentença pesada é essa para aquele que blasfema, para aquele que dá motivo para o blasfemador, para aquele que dá combustível para o zombador, para o blasfemador, para os inimigos de Deus. Então muitas vezes você está aí dando combustível para um inimigo de Deus. Às vezes você saiu do seu ministério, às vezes você saiu da sua igreja, e você saiu falando do teu pastor, saiu falando da tua igreja, e essa conversa chegou ao ouvido de um ímpio. Você está dando combustível, e a sentença de Deus é pesada para isso. Então é um alerta que eu faço para você, não te condenando, nem te julgando, jamais eu entrarei aqui na internet para isso. Os meus devocionais são devocionais sérios, estou aqui com responsabilidade para levar a você uma palavra de responsabilidade. Não faça isso. Cuidado para quem você está dando combustível. Analise muito bem antes de você postar um vídeo ou fazer um comentário. Se você não concorda, saia em silêncio. Coloque nas mãos de Deus. Se você não concorda, você deve fechar a sua boca para o homem e abrir a sua boca para Deus. Quando se coloca um ponto final em alguma causa, você é um pacificador. E a Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores. Seja você a pessoa que vai colocar um ponto final no assunto. Porque quando você coloca um ponto final no assunto, você se cala. E a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se aquieta o teu coração. Diante de uma injustiça, eu já sofri muitas injustiças. Já fui vítimas várias vezes de fake news. Muitas vezes de filhos na fé. Fui vítimas de fake news. E qual a posição que eu tomei? Eu me calei. Não fui tirar satisfação. Eu coloquei um ponto final para evitar de dar combustível para aquele que é um inimigo de Deus, um incrédulo, um pecador que vai sair por aí blasfemando e criticando. Que essa palavra entre no teu coração. Deus te abençoe. Shalom.